Bom, a história começa com um garoto fazendo esquisitice na sala de aula e o nome desse garoto é Ben, o nosso protagonista. E a série nos leva a entender que esse garoto tá entrando em suas férias de verão, que dura aproximadamente uns 3 meses. Bom, a primeira cena é o seguinte, o Ben vê que tem um garoto sofrendo bullying ali de uns malucos na escola, então ele tenta ajudar o garoto, só que o Ben acaba preso na árvore também junto do menino. É uma atitude heróica, né? Ele tentou, rapaziada, ele tentou. Bom, de qualquer forma, chega o Van Max e leva o Ben pro trailer dele, pra eles começarem a viagem de verão. Só que o Ben vê que a Gwen tá ali. A Gwen é a prima dele. E eles não se dão muito bem. Eles são primos, só que eles têm uma clássica relação de irmãos, que brigam uns com os outros. Tá, de qualquer forma, eles chegam na floresta do acampamento e o Ben, evidentemente, fica entediado e ele decide dar um passeio pela floresta de noite no mato. Só que aí do nada vem um meteoro e mira exatamente na direção do Ben e cai exatamente na direção dele. E o Ben, vendo que caiu um meteoro na frente dele do nada, ele decide fazer o quê? Ver o que tem no meteoro. Não, cara, impressionante a burrice desse moleque. Se isso aí fosse uma arma feita por um alienígena psicopata que quer destruir o mundo, o Ben já tava todo ferrado. Bom, de qualquer forma, o Ben chega perto da cápsula e essa desgraça abre sozinha e tem relógio todo estranho dentro dela. Bom, o que vocês acham que o Ben decide fazer vendo esse bagulho aí? Pois é, ele decide pegar o relógio e, pelo amor de Deus, mano, você vai morrer, Ben, na moral, cara. Bom, e esse relógio pula e gruda no pulso do Ben e, pelo amor de Deus, esse moleque vai morrer, velho. De qualquer forma, ele tenta tirar o relógio, só que ele não consegue, porque o relógio grudou no braço dele. Meu Deus do céu. E ele consegue fazer a proeza do relógio ser ativado, a tampa do bagulho sobe. E ele faz o quê? Ele aperta a desgraça da tampa. Meu Deus. Tá aí, ele aperta a tampa e começa a virar um bicho de fogo. E quando ele vira esse bicho de fogo, ele fica desesperado. Só que aí ele decide tacar fogo na floresta. Ele causa um incêndio na floresta e o Van Max e a Gwen vão lá averiguar. Algum turista idiota andando por aí deve ter feito alguma coisa que não devia. Ben? Tá, o Van Max e a Gwen chegam lá e de uma forma pacífica eles conseguem descobrir que é o Ben. Eles conversam então e o Van Max solta uma frase meio suspeita. Será que ele vai ser monstro pra sempre? Ele não virou monstro, só alienígena. Mas beleza. Bom, e depois isso aqui acontece. Parece que o relógio se descarrega e tem um tempo limite que o Ben pode ficar transformado nesse ser alienígena. Ah, que pena. Gostava mais de você pegando fogo. Bom, depois o Ben vai mexendo no relógio e ele se transforma num alien chamado Besta, que é basicamente um cachorro. E do nada chegam drones desconhecidos alienígenas e começam a atacar o Ben, só que o Ben consegue vencê-los. Aí sim. Os três unidos então começam a batalhar contra o crime em todo lugar que eles viajam. E evidentemente eles conhecem vilões como Doutor Animal, maluco, sociopata e traumatizado pela perda do trabalho. Esse aqui eu garanto que vai aparecer muito ainda nessa obra. 6-6, pensa num vilão injustiçado, pelo amor de Deus. Ele é um caçador de recompensas, eu acho. E eu gosto dele, coitado. Ninguém gosta dele, mano. Rex, um feiticeiro que sempre aparece nos episódios e ele é muito maneiro. Isso aí. E uma coisa interessante de se notar é que todas as lendas urbanas e Ben 10 são praticamente reais, sendo alienígenas, como por exemplo o Kraken. E tem vários episódios que a obra nos mostra que realmente é normal ter muito comportamento alienígena na Terra, então os humanos já são meio que acostumados com isso. Bom, evidentemente o Ben conhece um moleque rebelde chamado Kevin Levin, e por muita coincidência esse maluco é mutante e tem o poder de absorver energia. O Ben luta com ele, só que evidentemente o Kevin foge. Agora vamos para algumas menções honrosas, rapaziada. Coisas que eu só deixaria de fora se eu fosse um psicopata. Tem um episódio que a Gwen se torna uma super heroína chamada Sortuda. Esse episódio é muito massa, só que quando eu era um neném, eu ficava muito bravo com esse episódio. Também tem um episódio que o Ben acaba ficando com gripe. E essa gripe afeta todos os aliens. E todos têm uma variação de aparência e poder. Esse episódio é muito bom, muito maneiro. Eu gosto dele até hoje. Bom, agora galera, o pau vai quebrar. Finalmente a gente chega no final da primeira temporada. E aqui é explicado uma porrada de coisas sobre tudo que aconteceu na história do desenho. Então já peguem aí, bora as pipocas, porque tudo começou por um relógio esquisito. Bom, aqui o Ben começa sonhando com uma criatura alienígena desconhecida. Parecia tão real. Ele olhou nos meus olhos e disse: "Eu vou atrás de você."
E por algum motivo, em todo esse episódio, o Vomax age de forma suspeita, como se estivesse escondendo algum segredo. Então esse ser tenebroso com o nome de Vilgax chega e ele vai atrás do relógio. Aliás, em alguns episódios anteriores, foi revelado que o relógio se chama Omnitrix. E continuando, o Ben obviamente luta com o Vilgax, só que ele é completamente destroçado, solado pelo Vilgax. E o Vilgax então segura na maior facilidade o Insectoide e utiliza algum comando secreto no Omnitrix e consegue destransformar o Ben. E numa tentativa de proteger o Ben, o Omnitrix libera uma descarga de energia, só que nem isso consegue parar o Vilgax e ele acaba que sequestra o Ben, o levando para sua nave. Então no mesmo momento é mostrado que o Vomax está junto da Gwen, e ele os levou para uma base secreta onde eles conseguem encontrar armas para lutar contra o Vilgax. E incrivelmente eles encontram o Ben e o salvam de ter o braço arrancado pelo Vilgax. Então eles conseguem explodir a nave do Vilgax, finalmente acabando com ele. E o Vomax revela que o segredo dele era que ele era um encanador, e não um encanador comum, e sim um membro dos encanadores, uma equipe de policiais intergalácticos que impedem invasões alienígenas na Terra. E foi em uma dessas aventuras que ele conheceu o Vilgax. E continuando a série, o Ben acaba desbloqueando novos aliens no relógio, sendo esses Bala de Canhão e Cipó Selvagem. E de repente o Kevin leva em volta, agora sendo totalmente um vilão. Ele luta com o Ben, mas acaba virando uma aberração que fusiona todos os aliens do Ben. De qualquer maneira, o Kevin acaba perdendo. Evidentemente, um alien chamado Fantasmático sai do Omnitrix e se torna um vilão, e ele é derrotado por ter fraqueza ao sol. Agora, outras menções honrosas, rapaziada. Tem um episódio em que mostra um universo alternativo do que seria a Gwen com o Omnitrix. Esse episódio é muito maneiro, só que quando eu era um bebê eu ficava muito bravo com esse episódio. Também tem um episódio que o Ben acaba quebrando o Omnitrix e com isso ele faz fusões de aliens. Esse episódio é bom. Agora continuando, o Ben acaba desbloqueando sem querer o controle mestre, que permite ele se transformar em aliens ilimitadamente e só com pensamento. E o Kevin volta novamente, só que dessa vez junto do Vilgax, e depois de muita briga eles removem o Omnitrix. Só que graças a Gwen, o Ben volta a ter o relógio. E continuando, no aniversário do Vomax, o Ben e a Gwen são enviados para o futuro. E lá eles conhecem Ben 10.000, a versão futura do Ben. Esse Ben é sombrio e amargo, só que ao relembrar quem era, ele volta a valorizar sua família. Eles retornam ao passado, então celebram o aniversário do Vomax. Bom, e depois de batalhar com o lobisomem alienígena, o Matrix vai transformando o Ben lentamente em um alien chamado Lobis-Ben. Depois de um tempo chega Chilene, uma velha amiga do Vomax. Ela revela que estava transportando o Matrix quando foi atacada pelo Vilgax, e por isso teve que enviá-lo para a Terra para que o Vomax o achasse. Ela pensa que o Ben é só uma criancinha com o Omnitrix, só que depois ela muda de pensamento e desbloqueia um novo alien para ele. Bom, evidentemente o Fantasmático volta com alguns capangas e ele quer dominar o mundo, mas de qualquer forma ele e os capangas são derrotados e o Ben desbloqueia um novo alien chamado Frankenstrike. Aliás, a Gwen acabou roubando um livro de magia da Encantriz e agora ela tá se aperfeiçoando em magia e se tornando uma espécie de feiticeira. E depois de um tempo, o Ben desbloqueia um alien chamado Eden. O Rei dos Eternos decide roubar uma energia que pode destruir um continente, e para isso ele cria os 10 negativos. Ele junta todos os vilões antigos para derrotar a família Tennyson, mas de qualquer forma, junto do Cooper, os 10 negativos são derrotados. Aliás, o Ben desbloqueia um novo alien no off. Agora, como o episódio final não é canônico, a gente vai pro filme Ben 10, O Segredo do Omnitrix. Bom, aqui o filme mostra pra gente que depois de um confronto com o Dr. Animal, o relógio entrou em modo de autodestruição. O relógio então envia um sinal para todo o universo alertando isso. Então de repente chega o Tetrax com a missão de levar o portador para conhecer o Criador, porque a explosão do relógio destruiria todo o universo. Então o Ben e a Gwen vão junto do Tetrax em busca de conhecer o Criador do Omnitrix, Azimuth. Acaba que no meio da viagem eles conhecem Miax, uma ex-assistente do Azimuth. E no meio de tudo isso é revelado que o Vilgax acabou voltando da dimensão nula em que ele estava aprisionado. O time então chega até o Azimuth, só que ele é arrogante e egoísta e recusa salvar o universo. Só que depois de uma guerra, uma batalha, ele vê a coragem do Ben e repensa sobre sua decisão. E acaba que ele libera um novo alien gigante pro Ben. Então assim, finalmente o Vilgax é completamente derrotado. Assim se finaliza Ben 10 clássico. Só que as aventuras do time não param por aí. Na verdade elas continuam no filme Ben 10 Destruição Alienígena. Só que elas só voltam mesmo em Ben 10 Força Alienígena. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Esse vídeo foi um saco de fazer, mas eu fiz. Se você curtiu o vídeo, curtiu o estilo do canal,
já sabe o que fazer. Valeu!